E nesta noite, eu quero trazer um assunto muito importante, porque nós chegamos no primeiro domingo de 2024, nós já começamos a semana, nós como igreja começamos a semana entendendo a importância de estar aos pés do Senhor em oração, e nós vamos então meditar no livro de Êxodo. Eu quero trazer um tema aqui dentro deste livro, então nós vamos meditar em alguns pontos deste livro, numa trajetória deste livro. Então abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, nós vamos iniciar especificamente aí no capítulo 3, então eu quero que você leia os textos comigo, então nós vamos meditar neste livro, vamos ler alguns textos, e você vai permanecer com a sua Bíblia aberta, e à medida que a palavra for sendo colocada, nós vamos ler os textos. Então o que você vai fazer? Você vai orar agora, nós vamos orar mais uma vez, você vai pedir ao Senhor que fale ao seu coração. Crianças, cadê minhas crianças? Onde elas estão? Crianças do pastor, aí isso, ó, vão prestar atenção no pastor, tá bom? Combinado? Então você vai, ó, junto com o papai e com a mamãe, você vai aprender hoje com o pastor. Tá joia? Então, vamos lá, vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor, ore, fale com Deus, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso, a sua palavra é viva e eficaz, a sua palavra ela nos move, e nós vamos, ó Deus, meditar nela nesse momento. Que o Senhor fale conosco, que a minha boca se cale, o teu Santo Espírito possa, Deus, penetrar o nosso coração, trazendo vida, transformação, crescimento e edificação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Iniciamos o ano e eu quero saber de você, para onde você está indo? O ano de 2024 começou. E você está indo para onde? Eu queria que você fizesse essa reflexão. Mais precisamente, onde você se vê chegando em dezembro de 2024? O que a sua mente está pensando? Ou será que você não pensou? Ou será que você está seguindo um rumo aleatório? Ou será que você está vivendo na teologia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Para onde você está indo? No clássico Alice no País das Maravilhas, tem uma frase muito interessante, porque o gato fala para Alice que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase é muito interessante. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Só que a questão é que o cristão, ele não pode viver desta maneira, é tanto que essa frase, ela é importante, mas ela não é bíblica. E o cristão precisa compreender que para o cristão existe um caminho. O cristão não pode viver de maneira aleatória, o cristão não pode viver pensando que vai para qualquer lugar ou para lugar nenhum. O cristão precisa saber que Jesus é o caminho. Nós temos um caminho, foi nos dado um caminho. As Escrituras, elas revelam o plano de Deus, um destino certo, um caminho é necessário para que nós possamos chegar no destino que Deus preparou para nós. Há um plano de Deus. No plano de Deus, Ele tem um lugar para nós, a cada fase da vida. O Senhor tem um lugar para você amanhã. O Senhor tem um lugar para você daqui uma semana. O Senhor tem um lugar para você no final deste ano. E o Senhor tem um lugar para você no final da sua vida, aonde você vai se encontrar com o destino. Seja o destino certo ou o destino errado. O Senhor tem um lugar preparado para nós. E este lugar é a vida eterna. E é interessante porque quando nós olhamos para este livro ele tem o objetivo de mostrar a libertação de um povo está sendo liberto, esse povo é o povo de Israel,
Esse povo é a igreja de Cristo, lá do Antigo Testamento, um povo separado por Deus, e este povo está sendo liberto, esse povo está sendo liberto da opressão, esse povo está sendo liberto da escravidão, esse povo está sendo liberto de um domínio perverso. Assim como nós, assim como Jesus nos liberta das trevas, do pecado, da maldade, este povo estava sendo liberto da opressão, da malignidade e da escravidão. E é interessante porque um tipo de Cristo é apresentado neste livro. E este homem é Moisés. E aí eu vou pedir para você aqui, ó, adulto, geralmente somos nós que atrapalhamos as crianças. Não preste atenção na criança. Deixa a criança, tá? Elas vão ouvir, elas vão fazer o chorinho, não tem problema. Eu quero que você preste atenção aqui, porque essa palavra é muito importante. Eu quero trazer para você a perspectiva de onde nós devemos estar. E as nossas crianças precisam aprender isso. E nós vamos batalhar aqui, é uma batalha espiritual isso. E nós vamos lutar para que nós possamos aprender e compreender as Escrituras hoje. Amém, irmãos? Então, um tipo de Cristo é levantado. Esse é Moisés. Moisés é um libertador. Moisés é aquele que foi chamado por Deus para tirar o povo desta opressão e levar o povo até uma terra prometida. Olha o capítulo 3, então leia comigo o capítulo 3, do verso 7 até o verso 10. Você pode ler comigo? Vamos ler todos juntos? O texto diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios vêm agora. Nós temos uma promessa. Observe que agora, no chamado de Moisés, ou através de Moisés, o povo ganha um sentido, o povo ganha uma direção. Esse povo está sendo liberto da opressão e agora eles vão para uma terra, terra que mana leite e mel. Este povo está indo para um lugar preparado. Este povo está sendo guiado. Este povo agora tem um destino e este é o destino certo. Mas tem uma caminhada. Eles têm um caminho a percorrer. Deus não os tirou daquele dia do Egito e os levou para lá de maneira a serem teletransportados. Não, tem uma trajetória, tem um caminho, tem uma vida para ser seguida. E quando nós olhamos para este livro, nós vamos perceber, por exemplo, que no capítulo 4, Moisés precisa se apresentar ao povo. E Moisés está com medo, porque Moisés fala assim, mas esse povo não vai me ouvir. Mas Deus dá poderes a ele, para que ele possa então transformar o seu bordão em uma serpente, para que ele possa manifestar sinais, para que o povo saiba que ele é Deus. Quando nós chegamos então no capítulo 5, nós vemos que Moisés tem que se apresentar diante de Faraó, e mostrar a Faraó o poder de Deus. E quando Moisés chega lá pela primeira vez, Faraó endurece mais o coração, e ele atenua o castigo do povo de Deus. Mas Deus então envia 10 pragas. E as pragas, elas são para mostrar que o poder de Deus é maior do que o poder dos deuses egípcios. 10 pragas são levantadas. E o povo sai do Egito. Eles chegam diante do Mar Vermelho. E o que acontece com o Mar Vermelho? Ele se abre e o povo passa a pé enxuto. E eles chegam do outro lado do mar. E o que acontece com o mar? Ele se fecha. Ao se fechar o mar, destrói Faraó com o seu exército, com os seus cavaleiros. E o povo está agora no deserto. E olha o que Deus faz. Deus manda maná.
O povo está com fome, o povo precisa de alimento. No capítulo 16, e você pode ir passando a sua Bíblia aí, à medida que eu vou falando, no capítulo 16, nós temos então o maná sendo entregue ao povo. O povo foi alimentado no deserto por Deus, pelo alimento diário que era dado a eles. Eles não podiam guardar esse alimento, eles precisavam comer a porção que Deus dava a cada dia. O povo passa sede, começa a sentir sede. Então Deus, no capítulo 17, faz com que a água saia da pedra, da rocha, e então o povo agora é saciado, e a sua sede é saciada. Mas o mais importante, começa a ocorrer agora no capítulo 19. No capítulo 19, nós vemos aquilo que guiaria o povo de Deus ao seu destino certo. No capítulo 19, dá início ao momento em que Deus vai chamar Moisés e vai imprimir a sua lei, imprimir a sua palavra, dar ao povo as palavras que os guiariam para chegar na terra prometida. E antes que Moisés suba, o Senhor chama Moisés e diz a ele o que iria fazer. Então leia comigo no capítulo 19, no verso 5. Vamos ler todos juntos? O texto diz: agora, pois, verso 6, vós Deus diz assim: olha, eu vou subir, você vai subir comigo, eu vou para o monte e eu vou falar para você as palavras que vão tornar vocês um povo santo, uma nação santa, reino de sacerdote. Essas palavras, quando eu der essas palavras para você, Moisés, você vai descer e vai entregar elas para o povo, porque essas palavras vão guiar o povo até o destino certo. Olha o que nós temos nesse texto, olha a preciosidade desse texto. Diante deste quadro, eu queria falar com você aqui rapidamente, 3 lições, 3 conselhos rápidos, de como chegar ao destino certo. E já o primeiro conselho que esse texto, esse livro e essa história nos traz, é que para chegar ao destino certo, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Por que nós precisamos aprender a esperar no Senhor para chegar ao destino certo? Nós vamos olhar para esse texto no capítulo 32. Então vamos lá para o capítulo 32. Verso 1. Para que a gente chegue no caminho certo, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Capítulo 32 mostra algo terrível que aconteceu após Deus ter levado Moisés ao monte para imprimir a sua palavra, palavra que os guiaria. Enquanto o Senhor está dando a palavra para Moisés, olha o que acontece agora no capítulo 32, no verso 1. Leia comigo todos juntos. Mas vendo o povo... Irmãos, olha o desastre. O povo se inquietou. O povo não conseguiu esperar que a palavra de Deus viesse para guiá-los. O Senhor já havia falado com Moisés. Nós acabamos de ler, lá no capítulo 19, fala para o povo assim, olha, se o povo andar nas minhas palavras, eu vou lá imprimir elas, eu vou dar a palavra para eles. Se eles andarem nas minhas palavras, eles serão o meu povo. Eles serão sacerdotes, eles serão nação santa, mas o povo se inquieta. E olha o que acontece nesse verso. Não só se inquietaram, como disseram assim, olha, nós queremos um Deus, porque eu não sei o que aconteceu com Moisés, não, e esse Deus que Moisés serve aí, eu acho que levou ele embora. Nós não temos conhecimento do que aconteceu com Moisés, então faz o seguinte, Arão, faz deuses para nós. Faça deuses que nos agradem. Faça deuses que nos conduzam. E é interessante porque isso aconteceu. Olha no verso 4, capítulo 32.
verso 4, leia comigo, o texto diz, este... Olha que lástima, irmãos. Olha o que está acontecendo aqui. Porque o povo não teve a capacidade de esperar no Senhor. Porque o povo não teve a capacidade de esperar a palavra do Senhor. Porque o povo não teve a capacidade de esperar a direção do Senhor. O povo manda levantar deuses que vão guiá-los. E eles vão declarar que são esses deuses que os tiraram da terra do Egito. A idolatria no coração do homem, porque não conseguiram aguardar a palavra de Deus, não conseguiram esperar a vontade de Deus, a direção de Deus, o direcionamento de Deus. E o pior, e eu queria aplicar isso já nas nossas vidas, muitas vezes os deuses que nós levantamos são coisas, são momentos, que nós resolvemos por nossa conta nos agradar. Aquele povo fez deuses que agradariam a si mesmo, que os conduziriam, porque eles não conseguiram esperar. Mas sabe qual que é o resultado disso? O resultado dessa impaciência é morte. Leia comigo o verso 26 ao verso 28. Capítulo 32, do verso 26 ao verso 28, você pode ler comigo? O texto diz, pôs-se em pé. Irmãos, isso não te assusta, não? Não esperar no Senhor, não esperar pela sua palavra, não esperar a direção causa morte. Nem todos queriam que aquele bezerro fosse levantado. Quando Moisés desce do monte, na verdade Moisés ouve um alvoroço e o Senhor chama Moisés, desce lá que o povo está aprontando. E Moisés desce, e Moisés chega e vê o povo adorando um bezerro. Moisés diz assim, quem é do Senhor? Venha comigo. Levantaram-se aqueles que eram do Senhor. E Moisés diz assim, olha, a prova de que você é do Senhor é a seguinte, agora nós vamos passar pelo arraial, e todos aqueles que não são do Senhor, todos aqueles que adoram este bezerro, todos aqueles que viraram as costas para o Senhor, nós vamos matar. Irmão, nós estamos falando de morte mesmo. Nós estamos falando de um povo que caiu morto, a fio de espada, pela consequência de não conseguir esperar. Meus irmãos, talvez nós olhamos para hoje e falando assim, olha, mas ninguém vai matar a gente, tudo bem, mas não tem nada pior do que a morte espiritual. Não tem nada pior do que você morrer espiritualmente. E este conselho ele é muito importante, porque nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos esperar no Senhor. Nós lemos aqui em João 6, no verso 68 especificamente, quando Pedro vai dizer, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, na palavra do Senhor, a conferir se o Senhor quer e confirma a nossa direção por meio da sua palavra. Nós estamos numa geração impaciente, irmãos. Nós estamos numa geração acelerada, que porque está pensando que o Senhor está demorando, está fazendo o que quer, e está adorando os seus próprios deuses. O primeiro conselho para você nessa noite, aprenda a esperar no Senhor e na sua palavra. Segunda lição, entenda que as promessas de Deus, sem Deus,
são inúteis. Leia comigo agora no capítulo 33, no verso 1 a 3. Capítulo 33, verso 1 a 3. Leia comigo, o texto diz: Disse o Senhor a Moisés: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura servir. Oh, irmãos. Oh, irmãos. Eu não sei se você compreendeu essa leitura, mas o Senhor está dizendo para aquele povo assim: olha, Moisés, vamos fazer o seguinte, pode ir, vai. Sabe aquela promessa que eu fiz para Abraão? Eu vou cumprir. Aqui, pode ir, leva o povo. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Eu vou mandar o anjo, e vocês não vão precisar lutar. Pode ir. Eu vou mandar o anjo vai eliminar os inimigos, vocês vão entrar, a terra que mana leite e mel, vocês podem ir, eu vou dar a terra para vocês, só que tem um porém, eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. Meus irmãos, essa é a palavra mais dura que a gente pode receber do Senhor. Agora, sabe o que é interessante? E esse texto nos ensina que a presença de Deus, ela é importante. Esse texto nos ensina que as bênçãos de Deus, sem Deus, elas não servem para nada, porque esse povo agora, eles vão ter uma ação de resposta ao Senhor. Olha o que acontece agora no verso 4. Leia comigo o verso 4, capítulo 33. O texto diz: ouvindo o povo, má notícia, pôs-se a prantear. Eles entenderam. Mas você sabe por que eles entenderam? Esse era o povo de Deus. Esse era o povo que Moisés disse assim: quem está comigo, vem aqui. Quem é de Deus, vem aqui. Mate agora o seu irmão, seu amigo, o seu vizinho, passa a faca nele, ele vai cair. Você imagina o pai matando o filho. Você imagina o vizinho matando o outro vizinho. Você imagina a pessoa matando o irmão matando o outro. E eles agora estão diante de Deus. Estes são aqueles que resolveram seguir o Senhor. Estes foram aqueles que não adoraram outros deuses. Este povo, quando eles ouviram de Deus assim: olha, eu vou dar a bênção para vocês, a terra é de vocês, o lugar é de vocês, mas eu não vou com vocês. Esse povo pranteou, irmãos. Esse povo temeu. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque você já parou para pensar que no tempo de hoje, nos dias de hoje, se essa promessa tivesse sido feita para nós hoje, fala assim: ô povo de 2024, é o seguinte, podem ir, eu vou dar a terra para vocês, a salvação é de vocês, e é o seguinte, vocês não vão precisar lutar muito não, pode ir que eu vou mandar o anjo na frente de vocês, só que eu não vou. Será que a nossa geração, será que o nosso povo falaria: Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir? Ou você acha que a nossa geração abraçaria isso com unhas e dentes? Nós precisamos olhar para o povo do século 21 e perceber que muitos, claro, não todos, mas muitos, estão procurando as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. Mas a palavra que esse texto traz para nós é que a bênção de Deus pode ser a melhor, pode ser o céu. Sem Deus não vale nada, porque o céu sem Deus é um inferno. Porque o que faz do céu ser o lugar que emana leite e mel, de fato, é a sua presença, é a sua glória, e é lá que nós devemos estar, e é com Ele que nós devemos estar. Eu queria que você pensasse: o que você prefere? Você prefere a bênção? Ou você quer o Deus da bênção?
O apóstolo Paulo preferiu o Deus da bênção. O apóstolo Paulo abriu mão dos seus bens, dos seus prazeres, do seu conhecimento. O apóstolo Paulo disse assim: olha, todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho, tudo que eu fui, todo o meu nome, eu era hebreu, eu tinha conhecimento, eu fui instruído aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo falou assim: olha, isso tudo para mim é lixo, porque eu prefiro a presença de Deus, eu prefiro servir a Jesus. Então preste atenção. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Esperar na sua palavra, aguardar que Ele dê a direção, que Ele fale para onde nós vamos. Se nós vamos chegar em 2024, nós precisamos saber o que Deus quer que a gente faça, como Ele quer que a gente ande, para que a gente chegue lá e experimente então o destino, e chegue no destino certo. Segundo lugar, se o Senhor falar assim: olha, pode ir para dezembro de 2024, eu vou te dar tudo esse ano, eu vou fazer tudo o que você quer, vou fazer tudo o que você pede, vou te dar todas as bênçãos, mas eu não vou com você. Esse lugar é um lugar de maldição. Não queira esse lugar. Não queira chegar em dezembro de 2024 sem a presença de Deus, mesmo que esteja repleto de bênção. Não queira esse lugar. É o que nos leva ao terceiro e último ponto das lições dessa noite. Terceiro lugar, a presença de Deus é a confirmação de que estamos indo para o destino certo. Leia comigo, verso 14 e 15 do capítulo 33. Capítulo 33, verso 14 e 15. O texto diz: respondeu-lhe: a minha presença. Então lhes disse Moisés: ótimo. O que está acontecendo aqui? Parece que o texto está invertido, né? Mas a ideia, entendendo aqui num português mais claro, Deus disse a Moisés, eu disse assim: olha, Moisés, tudo bem, então eu vou com vocês. E Moisés disse assim: Senhor, porque é o seguinte, se o Senhor não for, se o Senhor não estiver, não faça. Moisés faz um pedido. Moisés faz assim: Senhor, se o Senhor não tiver, não deixe, não mande a gente ir. Se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Irmão, essa palavra é tão importante, porque a gente precisa sair deste lugar hoje, deste ajuntamento hoje, com essa convicção. Sabe por quê? Porque se o Senhor não for conosco, quando nós sairmos por aquelas portas, é melhor que a gente morra aqui. É isso que Moisés está falando. Não nos faça sair daqui sem a sua presença. Não nos faça sair daqui sem o Senhor. Nós não queremos ir para lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Mas antes dessa afirmação, e antes de Deus dizer: eu vou com você, Moisés, eu vou com o povo, Moisés rasgou o seu coração. Acompanhe comigo no verso 12 e o verso 13, o texto diz assim: olha, disse Moisés ao Senhor, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o seu povo. Moisés rasgou o coração com Deus. Moisés falou assim: Deus, o Senhor me chamou. Lá no capítulo 19, o Senhor falou assim: vai, leva meu povo. Moisés, eu vou te enviar para você levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Aí ele fala assim: Senhor, mas o Senhor não me falou quem é que ia. O Senhor não me falou quais eram as pessoas que iam. Agora, se eu achei graça diante do Senhor, o Senhor me confirme. O Senhor me faça saber. O Senhor me dá a direção. Moisés, ele está cumprindo aqui o primeiro ponto. Ele quer a palavra de Deus, ele quer saber o que o Senhor tem para falar com ele. Ele não está ansioso, ele está aguardando. Na verdade, se o Senhor não falar com ele, se o Senhor não der a direção para ele está dizendo assim: eu não quero ir. E ele diz então para o Senhor: Senhor,
Obrigado porque o Senhor vai conosco. Porque se o Senhor não for, não faça a gente subir daqui não. Verso 15 e verso 16, nós vamos ver então que a afirmação aqui dessa caminhada, um povo santo, um povo separado, que tem um destino certo, a presença de Deus é fundamental, ela é importante. Leia comigo, verso 15 e verso 16 do capítulo 33. O texto diz, pois, é 15 e 16 mesmo? Deixa eu ver. Isso, deixa eu ver aqui, peraí, acho que eu perdi aqui. Isso mesmo, está certo, vamos lá todos juntos? Então lhes disse Moisés, verso 16, olha o que Moisés está falando com Deus. Senhor, espera aí, não é isso que faz de nós um povo separado? Não é isso que faz de nós um povo diferente dos outros povos? Não é a sua presença? A presença de Deus, ela é fundamental na nossa vida. Nós não podemos andar se o Senhor não for conosco. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós tivemos um momento parecido, quando Jesus está dizendo em João, capítulo 14, ele está dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito para vocês, olha, eu estou indo e eu vou preparar um lugar para vocês, e vocês sabem para onde eu estou indo. Aí Tomé diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, não. Olha o que Tomé diz para Jesus. Ele fala assim, nós não sabemos para onde o Senhor vai, não. Mostra para a gente o caminho. Aí Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós temos um caminho. Nós temos uma direção. Jesus é o caminho. Eu queria que você compreendesse que se Jesus anda com você, se você obedece a Jesus, se você ama Jesus, se você fala de Jesus, se você fala com Jesus, se Jesus é o centro da sua vida, se Jesus está contigo, você está indo para o destino certo. Ele é aquele que te guia, Ele é aquele que te guarda, Ele é o guarda de Israel, que não dorme nem dormita, esse é Jesus. Mas para que nós possamos então ter a presença de Jesus, nós precisamos esperar nele, nós precisamos confiar nele, nós precisamos ter a palavra dele como direção. Nós não podemos fazer as coisas sem a palavra do Senhor, sem consultar a palavra do Senhor. Para que Jesus ande conosco, nós não podemos querer as bênçãos sem que ele esteja presente. As bênçãos não podem ser mais importantes para nós. O que é importante para mim e para você é a presença de Jesus. E Jesus disse para nós, nós sabemos o caminho. Ele é o caminho. Talvez você entrou aqui hoje, você ainda não ouviu falar de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje e você não tem um contato com o Evangelho de fato. Entenda hoje, aprenda hoje, que existe um Deus, esse Deus se manifestou, o Verbo se fez carne, esse Deus é Jesus Cristo, e esse Jesus nos prometeu, ele disse assim, olha, eis que estarei convosco, que dia, irmãos? Todos os dias, até quando? Até 2024? Até a consumação dos séculos. Nós temos um Jesus que prometeu presença conosco. Nós é que às vezes levantamos bezerros. Nós é que às vezes preferimos a bênção. Mas Jesus, ele disse, não, eu estarei com você. Eu estou convosco, eis que estou convosco. Até a consumação. Eu queria concluir aqui, meus irmãos, nessa noite, tornando a perguntar para você, para onde você está indo? Você está indo para onde? Quem está indo com você?
o lugar que você vai chegar em dezembro de 2024. Quem é que está guiando você para lá? Eu queria que você pensasse nisso. Sabe por quê? Pode ser que você esteja sendo guiado para um lugar onde você quer apenas um emprego melhor. Pode ser que você esteja sendo guiado para um lugar onde você quer apenas trocar a sua mulher por uma mulher melhor. Pode ser que você esteja sendo guiado para um lugar onde tudo que você quer é trocar o seu marido por um marido melhor. Talvez o que você quer, o que está te guiando, é um lugar onde você vai achar uma igreja melhor, com um pastor melhor, com membros melhores, com estrutura melhor. Talvez você está sendo guiado para um lugar onde você quer apenas amigos melhores. Talvez você está sendo guiado para um lugar onde você só quer um carro melhor, uma casa melhor. Mas a pergunta que eu te faço é Jesus que está te guiando para esse lugar? É a palavra dele que está te guiando para lá? É ele que está te mandando trocar de marido, trocar de esposa, trocar de igreja, trocar de amigo? É ele que está fazendo isso? É o Senhor que está te guiando para isso? A pergunta que você tem que fazer é essa: quem está indo com você? É Jesus ou é um bezerro de ouro? Quem está indo com você? O desafio que eu faço para você nessa noite, diante do texto que nós lemos, é que você ande com Jesus, é que você tenha Jesus, é que você peça para que Jesus te guie, para que Jesus te conduza, para que a palavra dele te leve, para que você chegue em dezembro de 2024 com ele. Sabe por quê? Porque se você estiver com Jesus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer que o seu emprego seja o melhor emprego, amém? Ele vai fazer com que o seu marido seja o melhor marido. Ele vai fazer com que a sua esposa seja a melhor esposa. Ou você não crê num Deus que faz milagre? Tem uns maridos e umas esposas que falam assim: amém, Jesus. Nós precisamos melhorar a cada dia. Agora, quem vai fazer isso por nós, irmãos? É Jesus. Se você estiver com Jesus, se Jesus estiver com você, a sua igreja vai ser a melhor igreja. Se Jesus estiver com você, os seus amigos serão mais chegados do que irmãos. Se Jesus estiver com você, não vai faltar o mantimento na sua casa, o sustento. Se Jesus estiver com você, haverá contentamento na sua vida, a sua casa, o seu carro, o seu emprego, a sua vida, o seu estilo de vida vai ser o melhor, porque você está sendo guiado por Jesus. Nós precisamos entender que a terra prometida, que mana leite e mel, não é a terra humana que foi dada a Israel. Aquela terra humana que eles conquistaram, tá? A história nos conta que eles chegaram lá. Moisés não entrou, mas Josué levou aquele povo para aquela terra. A promessa se cumpriu, mas a promessa do Antigo Testamento, ela revelava Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que vem dar a nós a grande terra prometida, o lugar celestial, a vida eterna, onde nós vamos desfrutar eternamente com Ele. Para onde você está indo?